Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, estamos aqui em mais um Clubecast Premium, um bate-papo com nossos empreendedores Premium aqui do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponzi e eu vou estar aqui tocando essa entrevista com esses empreendedores sensacionais e hoje com um grande empreendedor e amigo, Maurício Salchini. Tudo bom, Maurício? Tudo ótimo, Rafael. Tudo certinho? Como é que estão as coisas por aí? Melhor agora, sentindo a sua energia. Isso aí, vamos nessa, gente. Olha só, eu tô até com papel hoje aqui, porque esse cara é top, e eu vou ler aqui rapidamente uma mini bio rápida aqui do Maurício Salchini para vocês entenderem. Hoje a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, obviamente, né? Que aqui é um papo de empreendedores para empreendedores, mas falar muito também sobre franquias e sobre esse mercado novo, e também vamos dar um spoiler aqui um pouquinho sobre o novo núcleo de franquias do Clube Empreendedor Brasil com o Maurício, não é isso, Maurício? Exatamente. Vamos nessa. Então vou apresentar o Maurício para vocês, tá, pessoal? Seguinte, o Maurício Salchini é administrador, poeta, palestrante, empreendedor desde 94, quando o Roberto Baggio perdeu aquele pênalti, jogou lá pra cima, lembra disso aí? Graças a Deus por isso. Desde 94 você empreende, Brasil tetra e você é empreendedor. Exatamente. Maravilhoso, muito bem, com experiência em franquias. Agora se liga nas franquias, hein? Atenção quem tá de regime, já preste atenção. Bob's, Copenhagen e Rei do Mate. Participa do Conselho de Franqueados do Rio de Janeiro, ou seja, RM. Implantou mais de 15 negócios no franchising, localizados em shopping, supermercado, rua, estação de transporte, barcas, trem e metrô. Ou seja, o cara é fera, investe bastante em franquias, sabe bem de franquias, né, Maurício? A gente tem conversado bastante sobre franquias, sobre a pessoa que quer ser um franqueado, né? E as pessoas que também têm negócios que podem se tornar franquias também, né? Então isso é muito importante, né? E fornecedores também para o sistema. Excelente, fornecedores para o sistema, muito importante, muito importante. Eu quero quebrar o seu ritmo lendo uma poesia. Excelente, porque tá aqui, né? O Maurício Salchini é poeta também. Exatamente. Maurício, por favor, atenção todos, rufem os tambores, vem aí uma poesia de Maurício Salchini, pode lá. Nem pensava que diante de toda essa massa pude eu, empreendedor, empreender as palavras. Trazendo falas e experiências desse empresário das franquias, um entusiasta, de fato, que jovens acolheu um dia, mostrando as potências que se iniciam. Hoje, aqui, como colunista, pretendo expor em galhardia todo o potencial de um empreendedor, que escreverá toda semana um pouquinho de cada conquista. Essa poesia é da professora e minha colega do grupo de pesquisa da UF, Eliane Santos Vieira, a quem agradeço o carinho da poesia. Pô, que bacana, muito boa a poesia, né? Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para ela, uma salva de palmas. Maravilha, parabéns, Eliane. E muito bacana mesmo. E eu achei legal aqui que você falou o seguinte, que jovens acolheu um dia. Vamos falar sobre isso, que é muito importante, que é o primeiro emprego com as franquias, né? Isso. Mas antes é o seguinte, os empreendedores querem saber, porque a gente tem batido muito papo sobre isso. Quem é Maurício Salchini? Onde é que você nasceu, Maurício? Então, eu nasci no bairro do Flamengo. Bairro do Flamengo, bacana. Mas cresci em Niterói. Tá. E em termos de empreendedor e de empresário, Rafael, eu penso que eu nasci junto com a fome do meu pai. E ele, para resolver a fome, ele vendia produtos no trem. E isso me trouxe o empreendedorismo e também me trouxe a sensibilidade com que eu trato as pessoas e os meus negócios. Excelente. Então, meu nascimento foi junto com a adolescência do meu pai e com a fome que ele sentiu. Pô, cara, que bacana, emocionante. E empreendedor raiz mesmo, bom, o cara que vendia em trem. Vendia o quê, hein? Você lembra? Então, obviamente, ele vendia o que a galera queria comprar. Na Copa do Mundo, produtos do Brasil. Claro, óbvio. Na volta às aulas, produtos de papelaria. Caderninhos, tudo. E por aí foi. Cara, muito bacana. Então, e isso... Cara, você vai entender. As pessoas brincam muito, né, com a questão do trem, né? Pô, no trem vende tudo, não sei o que. Cara, exatamente. Aquele cara é um empreendedor nato. Ele identificou ali a dor de mercado, uma oportunidade, entra ali e vende. É isso. Né? E você acompanhava isso? Chegou aí com ele pro trem alguma vez? Não. Ele fazia isso muito novo, 11 anos. Tá. Ele nasceu na Barra de Maricá, numa época que a gente, enquanto sociedade, não tinha assistência social. Tá. E aí, para fugir da fome, ele veio para o Grande Rio para morar com uma irmã e morou com várias pessoas, familiares. E para se alimentar, ele fazia esse empreendedorismo no trem. Tem uma passagem, Rafael, que foi interessante, que eu levei meu filho ao Maracanã de trem, para ele sentir o trem, né? E aí no trem, ao mesmo tempo, tinha um pastor
tinha um vendedor de caneta e várias pessoas vendendo ao mesmo tempo, e todo mundo se entendia. Falei, meu filho, isso aqui é o Rio de Janeiro raiz. Então aqui você sai santificado, compra uma super caneta, a melhor do mundo, e por aí vai. Cara, então bacana. realmente é uma experiência única o trem do Rio de Janeiro. E em relação aos jovens, Rafael, se a gente tiver tempo hoje, ou Claro. a gente vai se encontrar outras vezes, eu quero destacar que a contratação do jovem de primeiro emprego eu faço por uma estratégia empresarial. É uma ação de cidadania também, tem relação com a experiência que meu pai teve, mas principalmente, Rafael, eu consegui mudar o paradigma de atendimento da minha loja. Tá. Então eu aconselho aos empreendedores olharem para os jovens, aqueles que a gente diz que não têm experiência, como potencial mudança de paradigma de atendimento. Porque hoje a gente contrata gente com experiência que atende mal em outros comércios. A gente contrata para o nosso comércio, ou seja, a gente contrata aquele mau atendimento para o nosso comércio e a gente exclui os jovens dizendo que não tem experiência. Quando eu digo, Rafael, que viver no Rio de Janeiro, estar vivo no Rio de Janeiro, já é uma grande experiência. Então, é sobre isso aqui que a gente vai... Vamos falar. Vamos falar aqui. Mas me fala um pouquinho mais de você. Então, você nasceu no Flamengo, ia muito pra Praia do Flamengo, passeava ali, já foi direto pra Nikit. Foi só pra marcar o time de coração. Muito bom, exatamente. Aí foi pra Niterói. E aí lá cresceu, estudou. E eu costumo dizer, Rafael, que meus amigos pensavam em qual faculdade ia fazer, e eu já sabia que iria trabalhar, e um dia eu falei pro meu tio assim, tio, eu vi aqui um anúncio da padaria, tá precisando de atendente. E eu tô indo lá amanhã. Aí meu tio falou, mas você pediu pro seu pai? Eu falei, e precisa pedir? Ele falou, um adolescente de 12 anos para trabalhar precisa pedir pro pai. Quer dizer, desde 12 anos eu tinha um desejo de trabalhar, de produzir, sabe? Boa. E na minha casa a gente não passou necessidade. Então esse desejo e essa vontade não era fruto de nenhuma falta. Era um desejo de me relacionar com as pessoas profissionalmente, sabe? E aí eu começo a trabalhar com 14 anos, numa empresa familiar. Tive um chefe chamado Paulo Salchini Júnior, meu irmão. Boa. Que muita coisa eu aprendi com ele, assim, uma das coisas, Rafael. Mais velho? Mais velho, eu sou o caçula. Eu lembro que eu arrumava bem as coisas para ele não tomar o esporro dele, entendeu? Então até hoje eu arrumo bem as coisas, que eu lembro do meu irmão. Se tiver mal arrumado, eu vou levar uma bronca. Meu irmão vai brigar comigo, sabe? E várias outras passagens assim que eu tive com meu irmão. Ele me ensinou muito. Ele tem 3 anos mais velho do que eu. Hoje ele está na Geórgia, nos Estados Unidos. Bacana. E eu quero aproveitar aqui o podcast para mandar um beijo no coração do meu irmão. Manda um beijão para ele. Um beijo cheio de saudade, meu irmão, de você, da sua família, dos meus sobrinhos. Boa, tá trabalhando lá? Tá trabalhando lá. Bacana. Isso, meus sobrinhos também estão lá. Então registrar aqui um beijo no coração da família. Você manda de vez em quando um chocolatinho da Copenhagen, um matezinho da Rei do Mate? Rapaz, eu não tenho essa oportunidade, mas... Que é bom, né, pô? Deve sentir falta do Rei do Mate, né? Então, pão de queijo. Mas ele lá trabalha com distribuidor de alimentos para brasileiro, cara. Então ele mata os desejos todos. Todos, né? Todos. Isso. Muito bom, muito bom. Cara, eu sei que assim, pra quem mora fora, o pão de queijo, essas coisas fazem muita diferença. Quando eu era pequeno, eu morei na Inglaterra, fiquei 4 anos lá, meu pai foi fazer doutorado, e a nossa maior alegria era ir pro tal do português. O português tinha todinho, suspiro, pão de queijo, a gente amava ir pro português. A distribuidora que meu irmão trabalha atende esse mercado. Tem esse mercado exatamente disso, né? Isso. Todas essas coisas, né? Se eu não me engano, tem um nome isso, é o Mercado da Saudade, né? Mercado da Saudade? Tem toda a razão, porque é verdade, exatamente isso. E é pra matar a saudade, né? Isso. Guaraná, essas coisas não tem lá. Não tem. Uma coisa que eu senti muito falta lá foi água também. A água lá é diferente, cara. Impressionante. Quando eu fiquei morando lá um tempo, depois eu voltei de novo pra trabalhar nas Olimpíadas, fiquei lá alguns meses, cara, eu sentia falta da água do Brasil. Eu falei, caraca, a água do... Inclusive, temos aqui, ó, nosso jabá. Ó, a água aqui também com a gente, que é um dos nossos apoiadores. Mas eu senti falta da água achei diferente, a água lá é diferente. Impressionante isso, né? Então essas coisas vão chamando muita gente. Bom, mas vamos voltar. Então, falando sobre empreendedorismo aqui, já tinha essa veia empreendedora em você, já queria trabalhar, né? Sua família toda de empreendedores. Total. Né? Então, assim, como é que começou a sua trajetória empreendedora hoje para estar com essas franquias todas aqui, trabalhando nessas franquias? Até 2006, eu fui empreendedor de negócio próprio, que a gente chama. Então, eu tive loja de material de construção
E em 2006, o meu cunhado, que escolheu minha irmã para a esposa dele, a escolha acertadíssima da parte dele, me convidou para ser sócio deles. E aí a gente monta o primeiro Rei do Mate, que é até uma coisa que eu sugiro a quem está entrando no sistema, olhar a questão do repasse. Boa. A gente comprou uma loja que já existia, do Rei do Mate, ele já tinha uma Copenhague, e dali a gente foi chamado para a Operação das Barcas, que era uma operação tida como complicada, e modéstia à parte, a gente fez bastante sucesso lá nas barcas. É mesmo, é. A gente resolveu aquela complicação, montou um franchise lá. E aí o pessoal ainda tem hoje? Então, dentro da embarcação, a concessionária decidiu não ter mais lanchonete. Sim. Que era, vamos dizer assim, a gente começou por ali. Mas tem hoje nas estações do Rio e de Niterói o Rei do Mate. Boa. O niteroense gosta muito do Rei do Mate, o carioca também, então a gente faz, atende bastante gente lá e ficou Uma bem coisa bacana. engraçada que a gente estava falando é que assim, o Rei do Mate é de São Paulo. É de São Paulo. Mas aqui no Rio bomba, todo mundo ama Rei do Mate no Rio. Lá bomba tanto quanto aqui? Lá também o pessoal gosta bastante. Gosta muito, mas aqui a gente gosta mais. A gente adotou. Adotou bem o Rei do Mate, né? Muita gente acha que o Rei do Mate é carioca. É carioca. Tem cara de carioca o Rei do Mate. Tem que conversar com esses caras. É uma empresa familiar? É uma... Como é que é, sabe? Então, cara, o Antônio Carlos, o pai dele tinha uma casa de mate. Tá. Ele estudou nos Estados Unidos e veio com essa ideia de expandir pelo franchise. Aliás, eu trouxe o mate do Rei do Mate para vocês. Excelente aqui, pessoal. Rei do Mate, para vocês ficarem com inveja, viu? Até Rei do Mate, maravilha. Chamate, excelente. E além do mate, eu trouxe uns lançamentos que a gente está chamando de linha Empório. Boa. Que é aquela coisa de você comprar para presentear ou para consumir em casa, já pronto. Esse aqui é o quê, hein? Bolacha de canela e especiarias. Essa é uma linha de biscoitos maravilhosos. Excelente, aqui, ó. Exatamente, a linha Empório do Rei do Mate. Perfeito. Tem aqui também bolacha manteigada de coco. Meu Deus. Isso com um matezinho, café. Essa é a minha preferida. Essa é a sua preferida? Pô, maravilha, cara. Sensacional. Muito bom. Não, é legal, porque assim, vai se tornando uma marca forte, né? E quando o empreendedor, de vez em quando... Vamos falar sobre franquia também, eu acho que é importante. Mas o que te fez entrar na franquia? Por que você não continuou com negócios próprios, né? Essa pergunta é ótima. Eu tinha um sócio chamado Laerte Luiz de Miranda, um cara que eu aprendi muito com ele, e toda vez que eu pensava em alguma coisa, explicava para ele, ele falava, pô, essa ideia eu aplicava quando eu ficava à frente das lojas, e dá muito certo. Eu falei, poxa, cara, por que você não me contou isso antes? Não, isso é muita coisa, não dá para ter isso tudo escrito e tal, e aquilo me gerava uma certa angústia, porque eu pensava assim, quanta coisa ele sabe que eu ainda não aprendi, não tenho isso escrito, não tem como seguir. Quando o meu cunhado, o Sérgio, me chama para ser sócio do Rei do Mate, eu imaginei, e estava certo, que lá eu teria procedimentos e padrões. Não é a perfeição, ainda tem coisas para serem realizadas, mas quem assume uma franquia séria, assume um modelo e um padrão. Você pode se comparar, por exemplo, as lojas de rua. Nossa primeira loja foi na Siqueira Campos, Copacabana, de rua. Então a gente se comparava, como é que é o ticket médio das lojas de rua, por que o nosso está abaixo, por que o nosso está acima, outros indicadores. A questão do marketing já é feita, a marca já é reconhecida. Então foi isso que me encantou e continua me encantando no sistema de franquia. Aí você já sabe a regra do jogo, quanto você paga da taxa de franquia, qual é o valor do royalties, do marketing. E eles já te dão também uma previsibilidade de algum faturamento, né? Isso. Essa previsibilidade, Rafael, mesmo nas franquias sérias, que o Rei do Mate é muito sério. Sim. Essa previsibilidade tem uma margem de erro. Claro, óbvio, ele não vai... Depende de muita coisa, né? Sabe por que eu falo, Rafael? E às vezes a reação é assim, é óbvio, que o nome já diz, é previsão. Previsão, É porque em algum momento da nossa história, alguns empreendedores achavam que tinha um valor, ia lá, colocava na franquia e no final do mês era só retirar o dinheiro. E isso foi ruim para o sistema de franquias, e toda franquia séria que eu vejo, Rafael, faz questão de explicar, olha, o nome é previsão, tem uma margem de erro e esse risco é do franqueado. Não, depende também do atendimento, de tudo bem que ele recebe um treinamento, né? Não recebe uns treinamentos de atendimento, tudo. Sim, mas talvez se ele não fizer aquilo direitinho ou errar em algumas coisas, não vai ter aquela previsão de faturamento que ele devia ter, né? Isso. E a iniciativa do franqueado é muito importante também, apesar de já vir com alguns padrões, alguns procedimentos, tem espaço para muita iniciativa do franqueado. E é nessa questão, Rafa, que eu queria contar sobre os 2 prêmios que eu ganhei na Associação. Por favor, conte os prêmios, é importantíssimo. Então, em 2017, eu fui fazer uma pós-graduação de Pedagogia Social na UF. Tá.
além de me ensinar a ensinar pessoas, a lidar melhor com pessoas, me incentivou muito a escrever. Tá. Então, em 2019, eu escrevo um projeto que eu já realizava, chama Treinamento Cult, que é você treinar seus funcionários nos ambientes de cultura. Então, 2 horas, 3 horas da tarde, tem aquela coisa que a gente chama de junção de turno. A gente pega metade dos funcionários e leva para um espaço cultural. Claro, combinado com o espaço cultural. E eles têm uma experiência cultural, eles visitam os quadros, ou a mostra, ou escuta a música e tal, e depois tem um papo sobre trabalho ali naquele espaço cultural. Eu chamei isso de treinamento cult, expliquei isso num projeto, meus ganhos, os ganhos da franqueadora, os ganhos do ser humano, e a gente ganhou o prêmio Ser Humano em 2019 com treinamento cult. Excelente, muito Fiquei importante. muito feliz. Também tem aqui esse reconhecido selo diversidade pela Prefeitura Municipal de Niterói, na área de direitos humanos. Esse não? Não. Pelo desenvolvimento de trabalhos com a juventude preta e mulheres em posição de destaque na empresa. Isso. Então, em 2019, treinamento cult. Em 2021... Tem outro também aqui? Tem outro, que é o primeiro emprego decente, que eu pego o conceito do trabalho decente da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Boa. E escrevo isso num projeto que é a questão de dar ao jovem de primeira experiência o valor que ele tenha, descobrir a potência dele, expliquei os resultados que eu alcanço e eu ganho em 2021 o prêmio Primeiro Emprego Decente de novo na BRH. Pô, bacana. Em 2022, a Prefeitura de Niterói me reconhece com o selo diversidade. Excelente. Que essa questão da inclusão, minhas gerentes são todas mulheres, a questão da diversidade nas empresas, e aí eu ganho um selo diversidade em 2022, ou seja, Rafael, a minha empresa, apesar de ser franquia, tem muito das minhas iniciativas. Exato. Colhe os resultados dessas iniciativas. Então, o franchise não é aquele lugar que você compra um modelo pronto, né? Fica engessado ali e parado. Você pode, dentro das possibilidades abertas, para você pode ir criando, né? Melhorando, né? Eu acho que é importante isso. Agora, vem cá. Então, você saiu desse negócio, você tinha essa empresa de material de construção e saiu para franquias. Isso. Como é que foi? Você já tinha um dinheirinho guardado e conseguiu investir nessa próxima franquia? Juntou um dinheirinho para ir para a franquia, porque custa um dinheirinho, né? Tem que juntar. Mas o legal disso, Rafael, assim, o que eu penso? Quando a pessoa vai para o negócio próprio, muitas vezes ela não tem o orçamento que ela vai precisar. Sim. No franchise, a regra do jogo ela já vai vir para você. Então, para entrar aqui você precisa de 500 mil, para entrar ali você precisa de 700 mil, para entrar aqui você precisa de 250. Sim. Saber disso, Rafael, eu acho que é um grande benefício, porque às vezes a pessoa acha que vai montar um negócio próprio com 30 mil. Não vai. A conta chega em 120, de 30 para 120 ela está morando no inferno e ela fecha o negócio, não é porque o negócio quebrando. Exatamente. É porque aí não, com 30 mil, planejamento errado, né? Com 30 mil dá. Aí não, tem que comprar isso aqui, tem que comprar um computador, tem que comprar aquilo ali. Cara, ferrou. Você vai quebrar. Isso. Vai quebrar mesmo. E a franquia já evita isso, né? Já te dá o jogo certo ali. Exatamente. Você pode errar ainda, mas elas vão também te ajudar em algum momento, né? Exatamente. E foi aí que você entrou pra franquia. Isso. E qual foi a primeira franquia que você teve? Rei do Mate na Siqueira Campos. Rei do Mate na Siqueira Campos. E foi o rei da Siqueira Campos. Não fui, não. Eu fazia a melhor campanha que você possa imaginar. Você andou de homem sanduíche? Aquele negócio que na frente e atrás, assim, falando mate? Eu não tive essa experiência, que eu não te conhecia na época. Senão já tinha colocado. Eu andava de toast pela Siqueira Campos. Mas eu fazia a melhor campanha de marketing do mundo e minha venda não subia nada, porque era um ponto que tinha ficado ruim por causa da movimentação ali de ônibus e tal. Sim. Mas o importante, Rafael, foi assim, aquela loja... Onde era mais ou menos? Lá embaixo já na praia ou lá em cima? Lá em cima. Perto do túnel? Isso. Boa. Então, essa loja mostrou, por exemplo, o meu relacionamento com meu cunhado era um relacionamento para a vida. Sim. Então tinha transparência, tinha honestidade, tinha trabalho, tinha parceria. Mostrou que a franquia que eu estava certa, que era o Rei do Mate. Boa. Mostrou também que eu gosto e sou feliz no sistema de franchise. Então aquela loja eu comprei e vendi pelo mesmo valor. Tá. Mas eu digo que ela foi de muita importância na minha vida, porque me possibilitou fazer essas descobertas que eu estou te contando. Excelente. Então é um dos caminhos que eu escrevo. Aliás, eu escrevo todo dia no LinkedIn, tá?
Pois é, o Maurício Salchini, você tem que entrar aí no LinkedIn, procurar o Maurício Salchini, sempre tem uma postagem muito bacana, ele tem muito conteúdo e segue aí, Maurício Salchini, Salchini é S-A-L-K-I-N-I. Maurício normal, isso, não é isso? Isso. Dá uma olhadinha no LinkedIn que tem muito conteúdo bacana, tá? E também tá na coluna na Tribuna, né? Tem uma coluna lá na Tribuna, né? Todo domingo, na coluna da Imprensa Livre, sai uma coluna minha sobre franchise. Eu tô na parte de economia, tem uma coluna de franquias. Então a gente escreve Falando sobre a vida da franquia. Por exemplo, sobre essa história de você olhar para um repasse e entender que o repasse é uma oportunidade de negócio interessante, que pode ser um risco menor, e você já tem ali o jogo acontecendo, que é uma loja já aberta, e por um lado facilita muito a entrada do pretendente a franqueado. Bacana. Uma coisa que a gente até comentou aqui fora dos microfones, aqui do estúdio do Eu adoro Clube isso. Empreendedor Brasil, é que tem muita gente que acha que, por exemplo, executivos que se aposentam, eles acham que eles vão se aposentar e vão abrir uma franquia, que a vida vai ser maravilhosa, tartarugas de galho em galho, coisas sensacionais vão acontecer. E não é essa a verdade. Conheci uma pessoa que trabalhava com negócios em beira de praia, né, quiosques, etc. Muitos executivos de grandes empresas, eu vou me aposentar e vou trabalhar agora na praia. Cara, o cara quebrava em 3 meses, estava estressadíssimo, que é um business, é um trabalho, ele tem que se dedicar. E na praia é mais complicado ainda, que é cheio de regra, onde parar, como parar, vai estar sol, muita gente entrando, quando chove não tem ninguém para comprar, é um problema, é sazonal pra caramba, né? Então o que você indica para essa pessoa que está começando a pensar em comprar uma franquia e trabalhar com uma franquia? Qual é a dica? Dica rápida, que a gente vai ter que continuar o papo. Pesquisar e estudar. Pesquisar e estudar. Dinheiro não resolve. Pesquisar e estudar. Eu conheci um cara... Porque de tempos em tempos essa viagem alucinógena acontece. Então, por exemplo, eu conheço um aposentado que ele comprou uma pousada em Búzios, que ele achou que a coisa mais linda do mundo era viver em Búzios numa pousada. Ele voltou de lá correndo, eu acho que ele não vai mais nem a Búzios. De tanto sofrer trauma, lá. Né? Exatamente. Trauma. Então essa viagem alucinógena de tempos em tempos acontece. E como é que a gente se livra disso? É estudando e pesquisando. Estudando e pesquisando. Pede um tempinho, pesquisa, entende como é que funciona. Eu conheci um cara que ia falar que ele, antes de abrir uma loja que era de franquia, ele ia pra porta da loja que ele estava querendo comprar, alugar, e ficava com um contador. Botava a cadeirinha, um banquinho ali, contador. Tá contando. As pessoas achavam que ele era louco, contando pessoa da rua. Ele podia disfarçar essa contagem, eu disfarço. Você disfarça? Eu faço aqui no cantinho assim? E disfarço. Eu achei, Rafael, que você me perguntar onde pesquisar. Aonde pesquisar sobre franquias? Aonde pesquisar sobre? Boa pergunta. A partir desse mês, no Núcleo Franquias, no Clube Empreendedor. É isso, porque isso aqui, por isso que eu gostei muito, cara. Arrebentou. Por isso que as pessoas têm que. Por isso que a gente veio com o núcleo, porque hoje em dia as pessoas têm dificuldade de pesquisar. E tem muito ofertante, né? Isso. E de vez em quando tem que fazer o match entre o perfil da pessoa que quer ser franqueado para a empresa que é franqueadora, né? E uma coisa que eu garanto, Rafael, no núcleo é conteúdo para a pessoa perceber se a parada dela é franchise, porque às vezes não é. Não é. Então, a gente vai indicar livros, a gente vai indicar YouTube, a gente vai produzir palestra, a gente vai produzir cursos. Excelente. Para a pessoa perceber se a parada dela é franquia. E se a parada dela for franquia, separar o joio do trigo, porque no sistema também tem muita gente que só está querendo vender taxa de franquia, o que não é legal. Exato. E a gente vai tentar. A gente também não é perfeito, mas na nossa imperfeição, a gente vai indicar os caminhos que a gente acredita, que a gente já percorreu e as consultas que a gente julga como sérias. E muitas às vezes, tem muita franquia, aliás, a maioria das franquias é séria, mas não tem muito, de vez em quando surgem umas franquias assim que vira até moda, e que é tudo balela, né, uma coisa meio maluca, assim, já teve de alguns tipos de alimento, não vou dar muito detalhe aqui pra não bater em ninguém, mas assim, de vez em quando o cara, porque eu já investi agora aqui, super fácil, monta aqui uma banquinha, uma quiosquinha, sei lá, né, e aí já vende tudo, e já tem lucro certo, é só minha aposentadoria. Cara, não é assim não, né? Outro dia eu postei no LinkedIn um vídeo no YouTube do presidente da BF contando sobre essas franquias de moda. Sim. Muitas deixaram de existir e muito franqueado chorou. Mas teve franqueado também que não começou no início,
vendeu a franquia dele na alta e sorriu alegremente. Mas ao escolher um produto da moda, você tem que saber o seguinte: se isso ficar, eu tô surfando na melhor onda. Se isso parar, eu tô com o mico na mão. Então é um risco. Eu, por exemplo, eu me considero mais conservador. Sim. Então essas franquias de moda, elas nunca me atraem, assim, eu olho... E tem franquia de moda, como você está falando agora, que eu tô lembrando de outras, que também são produtos específicos. Por exemplo, o açaí bombou, teve um monte de franquia de açaí, um monte de tipo de franquia de açaí. E de vez em quando você perde, você está falando exatamente da moda, que de vez em quando acaba a moda, vamos supor, do açaí, que nunca vai acabar aqui no Rio de Janeiro, mas acaba a moda do açaí, e o cara quebra, né? Mas o cara que aproveitou no início, conseguiu e passou adiante, esse cara se deu bem, né? Outra coisa, Rafael, é pensar assim, o produto açaí, o carioca não vai deixar de consumir. Sim. Mas depende aonde, né? Exatamente. Na rua da Copenhague, em São Francisco, Niterói, foram montadas 4 lojas de açaí. Caramba! Então, assim, tem consumidor para isso tudo? Boa pergunta. Não tinha, né? Então, 2 já fecharam. Só ficaram 2, entendeu? Entendi. Rafael, eu queria que você me perguntasse sobre a arte na minha vida. A arte na sua vida? Pô, essa eu quero ouvir. Como é que é da arte na sua vida? Conta pra gente. Sobre poesia, eu não penso, eu simplesmente faço. A minha poesia nasce do espanto. Qualquer coisa pode espantar um poeta. Arte é uma coisa imprevisível, é descoberta, é uma invenção da vida. E quem diz que fazer poesia é um sofrimento está mentindo. É bom. Mesmo quando se escreve sobre uma coisa sofrida, a poesia transfigura as coisas, mesmo quando você está no abismo. A arte existe porque a vida não basta. Ferreira Goulart. Muito bom, excelente. Pô, muito bom mesmo. A minha relação com a arte, Rafael... Você lê poesia para os seus funcionários das suas franquias? Rapaz, eles pediram para eu não fazer isso. É brincadeira. Tio Maurício, pelo amor de Deus, deixa eu vender meu pão de queijo. É brincadeira. É porque quando a gente leva eles pro Centro Cultural, Rafael, tem... interação bacana, né? Normalmente o artista, sabendo que eles estão indo aos espaços, os artistas vão, cara. Então eles conhecem o cara que pinta o quadro, eles conhecem o cara que fez aquela música, e o artista fica assim muito entusiasmado com aquele grupo, sabe? Sim. Então é uma coisa... Então você leva a galera também das suas franquias para esses passeios? É o treinamento cult. Pô, bacana. 40 minutos de experiência cultural. O nome do projeto é Treinamento Cult, experiência cultural, qualificação profissional e responsabilidade. Cara, faz toda a diferença isso, sabia? Toda. Na minha opinião, faz toda a diferença. Eu escrevi sobre isso, assim, tem uma questão de desenvolvimento de liderança, porque esse evento precisa ter uma liderança relacional com a diretora do espaço, com os colegas, organização, horário, lanche, logística. Eu desenvolvi gerente com esse projeto, por exemplo. Excelente. A maioria das pessoas que começam a trabalhar comigo ou tiveram uma experiência no colégio ou nunca tiveram uma experiência cultural. Normalmente elas vão com um certo ar de obrigação, porque eu pago o horário de trabalho, tá? Sim. Então é trabalho. Então elas vão. Só que chega lá, elas falam, poxa, Maurício, eu achei que ia ser chato pra caramba e tá sendo muito legal. Elas gostam, né? A gente... Deve ser bom demais ouvir isso, né? Imagina você sentar conversando sobre ticket médio, sentado no chão de um espaço cultural cheio de quadro em volta, cara, é muito legal. Bacana. O ticket médio sobe, tá? Acredito. Aquela coisinha, né? Não quer levar um pão de queijo aqui? Não, tem essa balinha aqui? Não, quer adicionar um não sei o que no seu mate? Você tá com uma pergunta muito comprida, tem que diminuir a pergunta. Me pede um café. Por favor, um cafezinho. Com chantilly? Pode ser com chantilly. Borda de chocolate? Eu sou gordo, eu vou embora. A pergunta é curta, o mais curta possível e com mais naturalidade possível, entendeu? Tem um amigo meu entendi agora, porque se a pessoa fala assim, você não quer botar uma bordinha de chocolate? Você vai falar, não, tá querendo mesmo. Lógico. É simples e rápido. Borda de chocolate? Naturalidade. Naturalidade, tranquilamente. Exatamente. Tem um amigo meu que foi lá no Mas posso falar, isso não é ruim, não. Eu vou adorar. Eu não sabia nem que podia botar uma borda de chocolate com um chantilly em cima. Lógico. Você adora, sua esposa adora. Um amigo meu foi com a esposa tomar um cappuccino e fizeram todas as vendas sugestivas que a gente treina. O Leandro Condé chama a Lu, aliás, mandar um beijo pra eles. Um abraço pro Leandro. Eles formam um casal 2 no varejo, então é muito legal, tem bastante conteúdo. E aí o Leandro falou, Maurício, fizeram todas as vendas sugestivas possíveis e imagináveis. Eu falei, isso é bom ou ruim? Maurício, pra você é maravilhoso. Meu bolso sentiu um pouquinho.
Mas eu saí de lá feliz, isso que é importante. E isso tudo a franquia também passa. Você, obviamente, você executa bem, mas a franquia também passa isso. Então, o Rei do Mate, ele criou uma universidade digital. Legal. Então, são vídeos pequenos, 5 minutos, nada complexo, que ele ensina a fazer isso. Agora, ao levar para o espaço cultural, eu faço uma interação. Quem já está mais... Aborda de forma melhor também. Quem está mais tempo reforça com quem chegou agora. Então, vamos dizer assim, que eu tornei aquele ensinamento um ensinamento de um outro lugar, porque a arte ocupa esse outro lugar na vida das pessoas. Muito bom. Cara, eu tô gostando muito desse papo. Tá muito bom, Maurício, mas tá acabando, cara. Infelizmente. A gente vai ter aqui o Clubecast, vai ter. Hoje a gente tá aqui no Clubecast Premium, mas vai ter o Clubecast Franquias. A gente vai poder falar pra caramba disso, cara. Não percam, pessoal. Vai ter o Clubecast Franquias já. A gente tá aqui no Clube Premium com o Maurício Salchini. A gente tem uma história sensacional, dá pra ter papo de meia hora, de 2 horas aqui tranquilamente com você, né? Sem perder assunto nunca. Mas você tá falando agora da questão da venda, qual é o nome que você falou agora, do borda de chocolate? Venda sugestiva. Venda sugestiva. Falando em venda sugestiva, eu não preciso de muita força para ter a venda sugestiva para mim, né? Porque você fala, eu vou comprando, né? E eu fui proibido pela Luciana, minha esposa, eu fui proibido de ir pro supermercado, porque quando eu vou pro supermercado, eu gasto uma fortuna e volto com nada. Mas ela fala, você não comprou nada? Eu falei, cara, comprei. Então. Esse amendoim é maravilhoso. Ela, mas Rafael, isso não é comida. Eu falei, claro que é comida. Olha só esse biscoito sensacional que tinha ali na promoção, esse suco aqui misturado com não sei o que lá. Então eu tô proibido, só ela que vai, porque ela compra comida e é mais barato do que eu. Eu concordo com a Luciana. E vou dizer que essa ciência do marketing, Rafael, é que as franquias, elas trazem pra gente. Então, dificilmente a pessoa vai ser especialista de RH, de marketing, né, de finanças. Então, esse conhecimento, você sai na frente. Claro que tem um custo por isso. Claro. Né? É bacana que seja bem remunerado as franquias, mas é isso que ela traz. Então, por exemplo, o que perguntar, como perguntar os produtos, a perguntar, onde expor, isso tudo é que você fica feliz no mercado. O mercado tem uma ciência de marketing ali. Toda, e eu adoro. Inclusive, eu sou publicitário, então adoro, né? Então eu vou vendo aquela compra do impulso no caixa, eu adoro olhar aquilo ali. Tem gente que não gosta, né? Que se sente enganado e se sente empurrado. Eu adoro olhar o que eles vão me oferecer hoje aqui no impulso. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito bom. Vou comprando e vou embora. Você tocou num ponto que é muito interessante, porque apesar da gente ensinar aí de ticket médio, venda sugestiva, a gente ensina uma coisa que é mais importante ainda. Se o cliente não se sentir bem, a gente... Não empurra, né? A gente faz a venda, devolve o dinheiro. Sim. Então, o relacionamento com o consumidor pra gente... Você não está enganando ninguém. Não. Você está dando mais oportunidade dele consumir. A oportunidade dele descobrir delícias no Rei do Mate. Exatamente. Perfeito. Maurício, seguinte, hoje você está com lojas aonde, hein? Então, a gente está nas Barcas, Rio-Niterói. Barcas, Rio-Niterói. E em frente ao... Na Estação das Barcas. Estação das Aqui ou lá? Nas duas. Nas duas? Isso. Maravilha. E a gente pode pedir desconto para o pessoal que está vendo aqui? Pede desconto no podcast? Olha, eu acho que as pessoas não vão querer desconto, porque o atendimento vai ser tão bom. Maravilhoso. Elas às vezes perguntam se pode deixar caixinha. Exatamente. Mas para a gente equilibrar a relação, a gente não dá caixinha nem pega... Nem dá desconto, nem exatamente. Dá desconto. Perfeito. Entendeu? Barcas com o Rei do Mate. Isso. O que mais? Em Niterói também, né? Nas Niterói Barcas, também. em frente ao Plaza, e a Copenhague no bairro de São Francisco. Excelente. Tudo para aquele lado de lá. Não, tem na Praça 15. Na Praça 15 aqui também. Isso. Excelente. Pô, Maurício, maravilhoso, cara. O meu entusiasmo, Rafael, com a franquia é o seguinte: a franquia pode ser uma mola propulsora para o Brasil. Tenho certeza. Porque a franquia, ela cresce rápido, ela gera muito emprego. Não só aquele... Quando a gente fala em franquia e pensa em emprego, não é só do atendente que trabalha na loja. Tem o advogado do franqueado, tem o advogado do franqueador, tem o arquiteto que fez a obra, tem o próprio locador que o seu imóvel está gerando recurso. Então a franquia é um segmento econômico que pode ser a mola propulsora do Brasil, e eu acredito nisso. Cara, tenho certeza disso, tem toda a razão. É uma relação formal, transparente, o jogo já está dado, tem uma lei nacional, então eu acredito muito no franchise. Queria convidar as pessoas para acompanhar nossos movimentos no Núcleo Franchise. Muito bem, para finalizar, mais uma, poesia. Né? Vamos lá, com poesia com Maurício Salchini. São de todos ouvidos os brados retumbantes desta pátria armada e os enquadros a gritos só em periferias. As mães gentis com as suas crias, muitas famintas, em terras férteis, gigantes pela natureza, com elites sem nenhuma gentileza. O sol da liberdade ilumina poucos e com o brilho da desigualdade. As crianças logo jovens, nenhuma oportunidade.
Também não querias que fossem berços esplêndidos, bem como essa idolatria no escuro, ao som do mar e à luz do céu profundo. Paz do futuro, povo colorido de um céu profundo, ilumina nossa gente, proteção de vida divina para toda a nação e a cada menino e menina. Essa poesia foi escrita em parceria da Duda comigo. Então queria mandar um abraço para a Duda, dizer que essa poesia foi... Duda Duda é filha de uma amiga minha, Duda Correia. Bacana. Ela escreveu a metade dessa poesia e falou: bom, eu posso mostrar pro Maurício? Eu falei: eu quero, além de ler, eu quero participar. E ela me deixou participar e queria mandar um beijo para ela. Muito bom, pessoal. Então é assim que a gente fecha hoje. Pra pessoa entrar em contato com você, como é que faz, Maurício? Maurício Salquim na rede que ela preferir: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify. Tudo. Ou no Clube Empreendedor. Ou no Clube Empreendedor Brasil. Só entrar em clubeempreendedor.org, vai estar lá o Maurício. Na área de conexões, ele está com o segmento dele. E se você virar membro prêmio do Clube Empreendedor Brasil, ele vai estar na área premium também lá, com a sua logo, com todos os seus negócios. E com o núcleo de franquias do Clube Empreendedor Brasil, uma grande novidade que a gente lança esse mês. Tá bom, pessoal? Um abraço grande aí. Maurício, foi um prazer. Muito obrigado. Prazer foi meu. E um abraço, pessoal. Obrigado pela companhia. Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores.